Muitos me perguntam, cristão pode usar o chat GPT, a inteligência artificial, sabendo que esta vai ser usada pelo governo do anticristo para controlar e dominar as nações? Ela vai ser um braço do governo mundial. E o que tudo isso tem a ver com Davi e Golias? O que matou Golias? Foi a pedra que Davi lançou sobre ele? Gente, fica comigo até o final que eu vou explicar isso. E esse vídeo vai abrir o teu entendimento sobre a pregação do evangelho para esses tempos finais. Porque o Messias falou, e será pregado o evangelho a todas as nações. E depois disso, virá o fim. Para a gente iniciar esse estudo, eu quero explicar para vocês primeiramente sobre Davi e Golias, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Muitos acreditam que o que matou Golias foi a pedra que Davi lançou. Mas se você for estudar o texto, você vai compreender que não foi isso. A pedra o derrubou, mas o que realmente matou Golias foi a sua própria espada. Vamos analisar alguns textos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo chegando para encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontro do filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e dali tomou uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. E o texto é claro ao dizer que Davi derrubou Golias com a pedra, cravando-a em sua testa. Ele feriu e matou, mas essa morte declarada está conectada à vitória espiritual e estratégica. A narrativa deixa um detalhe essencial, porém não havia espada na mão de Davi. Então isso prepara a gente para poder entender que a execução literal da morte ainda estava por vir. E aí vamos ver no versículo 51. Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e atirou da bainha, e o matou, e com ela lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então aqui está a morte física, literal e visível. O ato de cortar a cabeça diante de todo o exército mostra a vitória completa e pública. O verbo "e o matou" é usado de novo, agora de forma conclusiva e associada diretamente à espada, a espada de Golias. Então o próprio inimigo entregou a ferramenta para a sua destruição. E é tanto, gente, que Davi guardou essa espada como troféu, como a gente vê em 1 Samuel. Disse mais Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe na mão a minha espada nem as minhas armas, porquanto o negócio do rei era apressado. Disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale do carvalho, eis que está aqui envolta num pano, detrás do éfode. Se a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há senão esta. E disse Davi: não há outra semelhante a essa, dá-me. Então Davi reconhece o valor da espada, não há outra semelhante a essa. A espada do inimigo virou memória da vitória e arma nas mãos do ungido de Deus. Isso é uma poderosa figura profética. A ferramenta do inimigo se torna instrumento de Deus. Então a gente observa que o que realmente matou o filisteu foi a espada de Golias, e Davi a guardou como um grande troféu. Hoje nós estamos vendo a ascensão da inteligência artificial. A nossa geração foi escolhida para ver esse ressurgimento da IA. Ressurgimento? Sim, porque ela já existiu. O sistema fala que é algo novo, né? Conhecimento inédito. Mas é mentira. Ela já existiu nos dias de Noé. Talvez com a roupagem diferente, mas a essência é a mesma. E esse conhecimento foi ensinado pelos 200 sentinelas, pelos anjos que desceram dos altos céus, deixaram e se corromperam, profanando toda a criação do Altíssimo. E por isso foram punidos. O livro de Enoque explica isso, gente. Inclusive, leiam esse livro. Mas enfim, é um conhecimento que está ressurgindo. É um resgate de conhecimento. E Salomão explica isso pra gente, né? Porque ele falou que não há nada de novo debaixo do sol. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo, nada debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós.
Então não existe nada novo. Tudo é um ciclo de repetição. Então esse conhecimento já existia no mundo antigo. Nós somos a geração que está vivenciando o crescimento da IA, da inteligência artificial. O mundo está sendo reconfigurado. Inclusive, gente, muitas profissões vão desaparecer. E as que não desaparecerem vão ser totalmente reformuladas. O mercado de trabalho não vai ser mais o mesmo. E até 2030, muita coisa vai mudar. Inclusive, por causa disso, a renda básica universal vai entrar em cena, porque haverá muito desemprego. Então, nós vivemos hoje, a nossa geração, em um mundo totalmente tecnológico, baseado em algoritmos, em números, em engajamentos, em redes sociais. As pessoas estão o tempo todo aqui, ó, no celular. Esses dias eu vi até um vídeo de pessoas lá na Coreia do Sul, né? Andando nas ruas, eu fiquei impressionada. Como as pessoas hoje não olham mais para umas para as outras, né? Não olham mais para o céu, não olham mais para as coisas, estão tudo assim, ó, andando com o celular na mão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aqui também no Brasil não é diferente, né, gente? Jesus falou, gente, que próximo à sua volta, iria acontecer muitas coisas, Mateus 24. E eu vi guerras, rumores de guerras, né? Fomes, muitas coisas iriam acontecer. Só que existe algo determinante para a sua volta, que é a pregação do Evangelho. Porque a partir do momento que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, aí sim viria um fim. Então, aconteceu um grande terremoto, aconteceu isso e aquilo, ok. É um sinal do final dos tempos. Só que não é o sinal final. Mas no momento que o Evangelho alcançar todas as pessoas que precisam ser alcançadas pela pregação das boas novas, aí Jesus voltará. Como nós podemos usar a inteligência artificial para isso? Porque muita gente me pergunta, nossa, eu acho isso maligno. E realmente é, gente. Nossa, isso é maligno, eu não quero usar o chat GPT, eu não quero usar isso, eu prefiro me abster disso. De certa forma, você não está errado. Mas existe um outro lado da moeda que eu quero falar com vocês, que eu quero abrir os teus olhos. E é por isso que eu citei a história de Davi e Golias. Porque, perceba, Davi matou Golias com a sua própria espada. Ele usou a espada do inimigo para matá-lo. Então hoje nós podemos usar a espada do inimigo, do Golias moderno, do sistema da besta, mas para isso é preciso ter sabedoria. Para isso é preciso ter temor ao Altíssimo. Porque se você não usar isso com sabedoria, você pode se cortar e você pode se machucar. Hoje, gente, uma pessoa faz um vídeo e lança no YouTube, por exemplo. E esse vídeo pode alcançar milhares de pessoas em todo o mundo, instantaneamente. Por quê? Porque o algoritmo faz, né, essa entrega. Porque hoje nós vivemos num mundo conectado. Paulo não viveu num mundo assim, nem os apóstolos, né, nem a igreja primitiva. Era o boca a boca. Eles iam em praças públicas, eles iam em anfiteatros, eles iam nos templos. Eles pregavam, né, para aquela multidão ali específica que estava ouvindo e ali ia sendo compartilhado. Mas a gente pode usar sim a internet, né, para promover o reino. E foi o que Davi fez. Ele usou o próprio instrumento do inimigo para derrotá-lo, envergonhá-lo. Então hoje nós cristãos podemos usar os mesmos instrumentos que são do sistema, e a gente sabe que a inteligência artificial é parte de tudo isso. Ela vai ser um dos braços do governo mundial, gente. Do governo de perseguição que o anticristo vai trazer a essa terra. O Senhor está nos dando tempo e acesso. Por quê? Porque se o inimigo pudesse, ele já teria derrubado. Ele já teria tirado todos os cristãos das redes sociais. Ele já teria nos calado. Mas ainda não é o momento. E tudo nesse mundo, gente, acontece sobre a vontade do Pai. O Pai é soberano. Nosso Deus, ele é soberano. Deus de Israel. Então, ele nos permite esse acesso para podermos proclamar as boas novas, usando a própria ferramenta do inimigo, assim como Davi fez. Entenda, Davi não, o texto é claro, Davi não usou a sua espada. Davi não usou a espada dos hebreus, de ninguém, ele usou a própria espada do inimigo. Então, hoje nós podemos usar. Mas, irmã, e o chat GPT? Como é que fica isso? Gente, eu concordo que o chat GPT é algo perigoso. Você tem que tomar cuidado,
porque ele em breve vai ser usado por muitos como um assistente pessoal, substituindo o Espírito Santo. Anota o que eu estou dizendo. As pessoas vão se tornar tão dependentes dele, mas tão dependentes, assim como hoje são já. Tem muita gente doente por causa de redes sociais. Tem muita gente que não consegue nem olhar para o filho, nem dar atenção em casa, porque tá ali, ó, com o celular, rolando o feed, rolando isso, rolando aquilo, e vendo, não consegue parar. Já acorda com o celular, já dorme com o celular assim, ó. Isso já é doença, isso já é prisão. Então, da mesma forma como hoje nós usamos, né, as redes sociais, nós devemos usar com muita sabedoria, assim se aplica ao ChatGPT. E outra coisa, um cristão pode usar o próprio ChatGPT para ajudar a entender os mecanismos de engano, como o algoritmo manipula emoções, como as redes promovem o ego, como o sistema treina mentes contra o conformismo. Então, a gente pode usar o ChatGPT para ele poder nos entregar, né, as suas próprias manipulações, suas próprias armas, enquanto podemos, né? Então, o ChatGPT é só o metal da espada. O fio é a palavra de Deus. E a mão que empunha essa espada é a sua. Tá entendendo? Então, irmãos, usem com sabedoria. Usem com discernimento espiritual. Não esqueçam que é uma espada. E a espada pode te cortar. Assim como ela poderia ter cortado Davi. Se tivesse escorregado da mão dele, né? Se não tivesse pegado com jeito, da maneira certa, se ele não tivesse pegado com a unção do Senhor, porque a unção do Senhor estava sobre Davi. Então, se ele não tivesse pegado com todo o cuidado, a espada poderia ter caído no pé dele, poderia ter machucado ele de alguma forma. Era uma espada pesada, era a espada de um gigante, gente. Então entendam, o ChatGPT, assim como redes sociais, tudo é uma espada pesada. E só aqueles que têm visão e foco vão saber usá-la sem se cortar. E para isso, irmãos, nós precisamos estar cientes do nosso propósito. Precisamos estar cientes daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Assim como Davi, Deus está levantando guerreiros que sabem manusear as ferramentas do tempo atual. Não guerreiros distraídos, não guerreiros iludidos, mas homens e mulheres que reconhecem as armas forjadas pelo inimigo e com discernimento espiritual as tornam para glorificar o nome do nosso Senhor. Davi não teve medo da espada do gigante, de Golias. Ele não disse, essa arma é profana, feita por filisteus, não posso tocar nela. Não. Ele entendeu, gente, que aquela espada seria o símbolo da sua vitória. O que foi forjado contra o povo de Deus, contra os israelitas, foi entregue nas mãos do ungido para a glória do Senhor, do Deus de Israel. Da mesma forma, Paulo usava a estrada romana, construída por um império pagão, idólatra e perseguidor, para levar o evangelho aos confins do mundo conhecido. Ele escrevia cartas com a caneta do império. Ele pregava em praças feitas para adorar Césares. Ele entrava em sinagogas do sistema religioso corrompido. Dali anunciava a graça que os homens haviam perdido. José governou o Egito com os recursos do Egito. Daniel interpretou sonhos dentro do palácio da Babilônia. Esther usou a estrutura do império medo-persa para salvar o seu povo. Eles não se venderam ao sistema, mas também não fugiram dele. Eles discerniram o tempo, usaram as ferramentas disponíveis e permaneceram fiéis ao Senhor. Hoje as ferramentas mudaram. Não estamos mais diante de espadas físicas, estamos diante de tecnologias que moldam corações, algoritmos que manipulam mentes, redes que controlam massas. O sistema usa isso para matar, roubar e destruir. Mas os Davis modernos sabem onde mirar. Eles não lutam com pedras apenas. Eles sabem quando é hora de puxar a espada do inimigo e cortar a cabeça do sistema. ChatGPT, redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, câmeras, edição de vídeo, inteligência artificial. Tudo isso pode parecer a arma do mundo, mas nas mãos certas, com temor e sabedoria, essas ferramentas se tornam instrumentos proféticos. Não para entreter, não para se autopromover, mas para despertar os que dormem, anunciar o reino e expor os gigantes que afrontam o povo de Deus.
Porque Deus continua levantando os que não têm medo da espada, mas sabem que precisam lutar. Davi usou a espada do gigante. Ele não hesitou, ele não pediu permissão, porque ele entendeu que, se o Senhor tinha entregado o inimigo nas suas mãos, a mesma espada que foi forjada, gente, para destruir ele, essa mesma espada seria usada para derrotá-lo. Então entenda isso. Hoje você tem um celular nas suas mãos. Hoje você tem a tecnologia. Hoje você pode lançar um vídeo e alcançar multidões com aquilo que o Pai tem te ensinado e tem te entregado. Não seja omisso. Não seja distraído. Nós estamos num tempo de produzir. Nós estamos num tempo de entregar. Nós estamos no tempo de ministrar a palavra, de estudar, mas com sabedoria e prudência, sendo movidos pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do nosso Senhor. E hoje uma única palavra lançada na rede pode alcançar milhões, até mais do que Paulo alcançou em toda a sua jornada missionária. E mesmo assim muitos se calam, se escondem, têm medo. Não, isso é do inimigo. Não posso usar, não. O sistema ele está construindo suas fortalezas, está moldando consciências, sequestrando identidades, vendendo ilusões, está usando suas armas, inteligência artificial, redes, algoritmos, para preparar o terreno do anticristo. Mas Deus também está agindo, e Ele está te perguntando hoje, você vai se omitir ou você vai usar o que tem nas suas mãos? Vai continuar consumindo conteúdos rasos ou vai criar mensagens que libertam? Vai continuar reclamando da escuridão ou vai acender uma luz? Porque o mesmo Deus que deu a Davi a vitória com a espada do inimigo está colocando ferramentas poderosas nas suas mãos e esperando que você as use com coragem, temor e propósito. Muitos estão sendo engolidos pela vaidade digital. Estão trocando o fogo do altar pelo fogo das curtidas. Estão usando a inteligência artificial não para anunciar o reino, mas para alimentar o ego, o engano, a distração. A espada de Golias está nas nossas mãos. Ela é uma arma de guerra. Ela é um instrumento sério. Se usada com propósito, com lágrimas, diante do altar do Senhor, pedindo direção, pedindo direcionamento, com temor, ela pode te dar uma grande vantagem no campo de batalha. Nós estamos em uma guerra espiritual, entre anjos, demônios, principados, potestades. O terreno do anticristo está sendo preparado, mas nós, como instrumentos do Altíssimo, podemos ser usados por Ele para esse último tempo, usando a tecnologia do inimigo, até quando pudermos estar nas redes, porque vai chegar um momento que não poderemos mais, seremos todos retirados. Haverá uma perseguição mundial. Mas enquanto isso não acontece, seja instrumento, pare com as distrações, use com sabedoria, que você possa deixar sua marca na história, não por causa de ego, não por causa de likes, curtidas. Gente, tudo isso passa, tudo isso é vaidade. O seu coração vai estar queimando por Jesus. Que você venha estar no primeiro amor. Que você queira ajudar as pessoas. Que maior no reino é aquele que serve. Quando eu gravo um vídeo, gente, eu estou servindo. Porque isso me custa tempo. Para poder gravar, tempo para editar, tempo para lançar. Tudo isso é tempo. Mas eu sei que eu tenho um propósito maior em tudo isso. Eu já quis sair das redes várias vezes. Mas o Pai não deixa, não ainda. Então esse é o seu tempo. Nós nascemos nessa geração. Não foi à toa. Nós poderíamos ter nascido em qualquer outra geração desse mundo. Geração da Idade Média, de 1900, de 1800, da época de Jesus. Mas o Senhor nos escolheu para que nascêssemos nessa era tecnológica. Então, se Ele permitiu, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para saber lidar com tudo isso. Não como os nécios, não como os tolos, mas com propósito. O sistema do anticristo ainda não se consolidou. A inteligência artificial hoje ainda está acessível, ainda está em fase de treinamento, ainda é uma brecha digital. Essa fase é como uma estrada romana aberta, como foi para Paulo. Enquanto a estrada existia, ele correu por ela. Quando ela se fechou, ele foi preso. O sistema, gente, será fechado, a perseguição virá. Mas antes disso, o evangelho será pregado em todo o mundo.
E você acha que isso será feito com cavalos e papiros? Não. Será feito com vídeos, com imagens, com réus, com traduções simultâneas, com sistemas que aceleram a palavra antes que venham as trevas. Usamos a IA com um golpe profético. Traduções simultâneas. Quero falar algo com vocês. Eu tenho orado há algum tempo, gente, sobre os irmãos da Coreia do Sul. Sobre a igreja que está lá. Sobre os irmãos que estão no Oriente. Eu gravo isso, gente, eu me emociono. Porque o Pai tem colocado no meu coração um amor muito grande pela igreja da Coreia do Sul. É uma igreja tão forte. É uma igreja que ora, que jejua, que nos envergonha quanto a isso, porque eles têm uma profundidade de oração tão grande ali. Mas eles precisam despertar. Eles precisam conhecer o livro de Enoque, conhecer a verdadeira cosmologia da Terra, tantos outros assuntos. Sabe o que eu tenho orado? Para que o Pai me ajude através da inteligência artificial, para que eu consiga usar a IA para poder dublar a minha voz, né, e eu falar em coreano, em árabe, em chinês, seja lá o que for, para poder essas pessoas serem alcançadas. E meu coração clama por isso. Em breve eu vou conseguir fazer. Eu não fiz ainda porque eu estou sem tempo. E eu não sei ainda mexer com isso. Eu preciso aprender. Inclusive, se tiver irmãos que saibam fazer isso, me ajudem. Me chamem e me ajudem. Vamos fazer esse trabalho em conjunto. Então, vocês entendem como nós podemos usar as ferramentas do inimigo contra ele mesmo? Esse é o tempo, gente. Esse é o momento. Não desperdice. Não jogue fora seu talento. Ele entregou para cada um talentos. Nós precisamos multiplicá-los. Não para ego, mas para o reino. Então multiplique os teus talentos. E use a espada de Golias enquanto existe tempo.